Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre os erros do Renato no jogo, né? Eu já me manifestei na minha live, aliás, muito obrigado pelos números excelentes que tivemos ontem em mais uma jornada do Bagé, muita gente visualizando, muita gente participando, muito obrigado, a gente tá batendo aí já os 150 mil inscritos no canal, então te inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Ontem, Sport TV, Rádio Grenal e Rádio Gaúcha, os 3 veículos tradicionais que lá estavam. De veículo independente, apenas aqui, o meu canal, o canal do Bagé, com o repórter Eduardo Picão e com o narrador Walter Lima, direto lá diretamente lá da Bahia. Muito obrigado, tá? Pra todo mundo aí. Nós precisamos falar dos erros do Renato, né? Porque eu já me manifestei no pós-jogo com... Olha, tô junto com o Renato na reclamação, no protesto dele contra a arbitragem, acho que ele tem tamanho pra fazer isso. Ele poderia fazer isso, se fosse qualquer outro treinador, não teria o tamanho da repercussão que teve. Ponto final. Aí, tá? Agora, o antes, pra mim, a derrota, e o Renato disse isso também, tá? O Renato assumiu que o Bahia jogou mais, que o Renato não ficou fazendo aquele choro de perdedor. O Renato confirma que o Bahia jogou melhor, que mereceu ganhar. Agora, passa pelas mãos do Renato, né? E pra mim tem escolhas do Renato que foram equivocadas, tanto que o time melhora quando ele desmancha aquilo que, na minha opinião, ele errou na escalação quando ele confirmou o time. Mas vamos falar disso depois da vinheta. Esse vídeo para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu IPVA. Hoje é dia 28, até o dia 30, daqui 2 dias, encerra o prazo. Até terça-feira tu tem que regularizar o teu IPVA, é o prazo final. Depois não adianta reclamar. Vai ter que andar fugindo de blitz, te escondendo. Não dá para viver assim. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. A partir daí tu fala com a equipe da Zapay, pode parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito as tuas pendências. E mais, usa o cupom BAGÉ20, porque daí tu já ganha 20% de desconto nas tuas taxas de cartão de crédito. Ó. Descrição do vídeo, clica no link e chama aí a Zapay para regularizar a situação do teu IPVA. Vamos lá, o fato do Renato ter escalado para começar o jogo um sistema com 3 volantes, em que ele preservou o PP, eu já vou começar lá por trás, tá? Lá atrás, lá. O Rafael Cabral, beleza, opção do Renato, tá tudo certo, acho que ele falhou no primeiro gol, embora tenha sido um baita chute, mas eu acho que no segundo tempo ele se recupera e ele faz uma defesa no canto direito embaixo, que ali ele salva o Grêmio de tomar o 2-0. Então tá tudo certo. O Rodrigo Eli, ele participa em algumas jogadas, ele evita o que seria um gol do Tassiano no segundo tempo, só que por outro lado, cara, aliás, no primeiro tempo ainda, ele evita o que seria um gol do Tassiano. Por outro lado, tu tem que botar o Gustavo Martins, né? O Gustavo Martins dentro do banco ficou, não tem explicação essa situação. Será que tá preservando o Gustavo Martins para a Copa do Brasil? Não sei, eu questiono a zaga, mas eu quero focar principalmente no sistema de meio campo, tá? Porque não jogar o PP, e aí por opção do Renato, e a coletiva quase não deu tempo também de se tratar sobre essas situações dentro de campo, o Renato pode fazer o que ele quiser, ele é o treinador, mas nós podemos contestar. Quando tu tem um meio campo de um Duqueiroz que não vem jogando bem, o Duqueiroz não conseguiu mostrar no Grêmio ainda que ele veio. Aí, naturalmente, o Bahia, o Rogério Ceni espertamente foi lá e amarrou o Vila Sante. Qualquer treinador no mundo hoje vai jogar contra o Grêmio, ele vai tentar amarrar o Vila Sante e, por consequência, o Cristaldo. O Edenilson estava perdido. O Edenilson ora aparecia pela esquerda, aí teve um momento que eu disse assim, olha, o Renato mudou o posicionamento do Edenilson. Não, daqui a pouco o Edenilson atravessou o campo e voltou. O Edenilson foi escalado ontem como um ponteiro direito, então era o caso do Renato começar, quem sabe com o Natan Fernandes e o Gustavo Nunes. O Soteldo ficou perdido porque o Grêmio teve uma dificuldade muito grande, porque o Grêmio não tinha construtor no meio campo. O Grêmio só tinha destruidor, o Grêmio só tinha jogador com potencial de marcação. Ele não tinha alguém que pudesse trabalhar essa bola com mais qualidade, para que chegasse, por exemplo, no Cristaldo, para que o Cristaldo chegasse no Diego Costa, até porque a opção do Renato foi começar sem essa figura, começar, por exemplo, sem a presença do Cristaldo. Então tem algumas coisas que elas passaram muito pelas mãos do Renato. O tempo que o Renato demora, por exemplo, para botar o Gustavo Nunes, para botar o Natan Fernandes, tu poderia mexer no primeiro tempo. É aquela história, tu montou um roteiro, tu viu que o roteiro não tá dando certo, parceiro, tu vai lá e desfaz o roteiro e altera todo o teu posicionamento. Então é um jogo que lá na frente pode ser que a gente acabe se ressentindo de pontos perdidos. Então terminou o jogo, pós-jogo, a forma que o Renato se posicionou, para mim foi perfeito, me senti representado pelo Renato. Agora dentro de campo, separando e pegando a parte prática do campo, da questão tática, o Grêmio ontem perdeu por 1-0 e poderia ter perdido por mais, inclusive.
pro Bahia, pelos erros do próprio Grêmio, que na minha opinião passam pelo Renato. O Edenilson fez uma estreia discreta, talvez não fosse para começar jogando. Deixa, dá gás pro Nathan Fernandes, dá moral pro menino, coloca num segundo tempo. Sabe, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de uma ilha lá na frente chamada Diego Costa, que ele acabava se irritando, gesticulando, voltava para marcar, estava isolado porque a bola não chegava nele. Então, a derrota do Bahia passa pelas mãos do Renato, na minha opinião. O protesto do Renato contra a arbitragem, perfeito, tô fechado com o Renato e já me manifestei várias vezes sobre isso. Agora, o Renato na coletiva diz isso, que o Bahia ganhou, o Bahia jogou melhor e mereceu ganhar. Não passou pelo árbitro o jogo, passou pelo árbitro aquela decisão final dele, em que, por exemplo, tem uma cotovelada no rosto do Gustavo Nunes que ele não dá nada, mas ele resolve porque foi ofendido lá o quarto árbitro pelo Diego Costa, ele expulsa o Diego Costa e gera toda aquela celeuma. Então o posicionamento do Renato, ali pra mim o Renato técnico foi mal, mas o Renato dirigente foi bem demais. Mas eu quero saber o que tu pensa sobre isso, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.